Olá, vestibulandos! Estamos aqui mais um domingo na telinha da TV União com os alunos do professor Luiz Carlos. Hoje, aula comigo, o professor Luiz Carlos. Tivemos aula aí já nesse ano com Giban de matemática, com Gil, né, de história, né? E agora estamos novamente aqui comigo, o professor Luiz Carlos. Hoje nós vamos ver a parte de física. A gente sempre leciona aqui a parte de física, a parte de química. Minha formação é engenharia elétrica, é física, pós-graduação em química. E a gente sempre divide essas matérias com outros professores também, ok? Então hoje nós vamos ver aquela parte de dilatação dos líquidos, ok? A gente já tem outras aulas aí, vai aparecer o nosso blog. São mais de 800 aulas, você acessa, você que vai fazer concurso. É o blog do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S. Então, tem mais de 800 aulas, todas as disciplinas, português, redação, matemática. Lógico que tem mais física e química, que eu fui aluno de escola pública, e a gente sabe a dificuldade de encontrar essas aulas, ok? Também quero lembrar que essa aula é transmitida ao vivo pela TV a cabo, canal 26, canal 126, HD, canal 800, mas você também pode assistir pela internet, vai aparecer aí o site da internet, muitos alunos acompanham aí pela internet, ok? A TV União ela é aberta no interior do estado, mas aqui na capital ela é a TV a cabo, ok? Então vamos hoje para mais uma aula de física comigo, professor Luiz Carlos, e nós vamos ver a parte de dilatação do líquido. Eu vou colocar aí o meu Facebook, caso vocês queiram interagir, o professor Luiz Carlos, o Instagram também é Luiz Carlos, tá? Luiz com S, e o Twitter também vai aparecer aí, você pode deixar aí sua crítica, sua sugestão, que a gente está aqui para aceitar o que vier, tá certo? E se porventura tiver algum erro, alguma coisa, fala aí, porque só erra quem aparece, a intenção da gente é ajudar, ok? Também quero agradecer aí os acessos dos alunos pela confiança no nosso trabalho. Vamos para a dilatação do líquido. Ora, vestibulando, vocês estão vendo aí um desenho em que aqui a primeira situação, essa situação 1 aqui, ó, eu tenho um líquido aqui, ó, tá certo? E o recipiente, ele está a uma certa temperatura que eu chamei θ0. Alguns livros, alguns autores chamam TO, temperatura inicial. Para não confundir com o tempo, muitos também usam aí θ0, tá? Como se fosse a temperatura inicial. E você veja que ele ocupa aí um certo volume VO. Ora, nós sabemos, já da dilatação dos sólidos, que quando a gente aumenta a temperatura, tá, há uma dilatação, há um aumento de tamanho. Vai para cá, para cá, para cá. Observem, por exemplo, aquelas... quando você passa numa ponte bem cedinho, você vai andando de certa distância, você sente um buraco, um espaço na pista que o pneu bate, né? Como se tivesse ali um espaço. Quando você passa de meio-dia, aquele espaço você não sente tanto. Por quê? Porque a ponte está a sol aberto, em céu aberto, recebendo todo o sol ali. Quando está meio-dia, a temperatura é maior, então ele dilata. Quando ele dilata, ele aumenta e ocupa aquele espaço. Então, de meio-dia você não percebe tanto aquela abertura lá numa ponte, tá? Exatamente porque de meio-dia o concreto dilatou, aí ele ocupa aquele espaço. De manhã cedo ele se contrai, então você percebe mais quando passa por uma ponte, que de certa em certa distância tem um vão lá, tá? Tem uma brecha lá, que é exatamente para de meio-dia, quando o concreto esquentar, ele ter para onde ir. Vocês já viram também uma quadra de esporte, uma calçada, se você coloca só cimento e você não deixa um espaço para ele dilatar, a calçada quebra, né? Ou num apartamento em que o pedreiro fez o piso lá, ou a cerâmica, e ele não deixou uma distância entre um e outro. Aí quando recebe o sol, ela esquenta, não tem, aí quebra, a cerâmica sobe e quebra. Então, nós sabemos lá a dilatação do sólido, que existe uma dilatação e a gente tem que deixar esse espaço para a dilatação ocorrer. É por isso que as quadras de esporte hoje, antes de ser feitas, você vê que eles fazem uns quadrados e colocam um certo material ali que sofre a compressão na hora que se dilata e vai colocando concreto de quadrado em quadrado, ok? Então, pessoal, volta aí para a figurazinha. Nós vimos a situação 1, em que eu tinha esse recipiente com volume VO e tinha uma temperatura TO ou θO. Se eu aquecer, o que é que você tem que lembrar, Vasco? Quando a gente aquece, não é só o líquido que vai cair fora, não. O líquido cai fora sim, mas você tem que lembrar que o recipiente também está esquentando. Então, quando eu aqueço aqui, coloco uma temperatura maior, θ, ou uma temperatura final, TF, esquenta o líquido e o recipiente. Então, essa dilatação que cai fora não é a dilatação do líquido, porque antes o líquido vai ter que ocupar esse espaço aqui do recipiente, ó.
ok? Então, essa dilatação que extrapola, ou que extravasa, ou a que cai aqui fora, é que a gente chama de dilatação aparente. Essa dilatação aqui fora é a dilatação aparente. Por que, professor Luiz Carlos, a dilatação aparente? Porque a dilatação do líquido vai ser essa que caiu fora, mais a que ela acompanhou o recipiente. Porque nós sabemos que quando eu esquento um líquido dentro de um recipiente, o líquido tem que dar dentro do recipiente, ele se dilata, mas o recipiente também se dilata. Então, observe aí pela figura, eu vou apagar aí para vocês, observem aí pela figura que o recipiente também dilatou, ó. Ele tinha esse tamanho, esse volume, o recipiente aumentou, ó, tá? Então, o líquido primeiro vai acompanhar a dilatação desse recipiente para depois cair fora, tá certo? Então, muita gente pensa que a dilatação do líquido é essa que caiu fora e que ocupou esse recipiente. Não é. Essa dilatação aqui, na física, é chamada de dilatação aparente. Aparentemente, a gente pensa que é esse líquido, o líquido que foi extravasado, o líquido que transbordou, a gente pensa que é esse líquido que é a dilatação do líquido, mas não é. Eu tenho que levar em conta aqui, ó, que o recipiente também se dilata. E como o líquido se dilata mais que o recipiente, primeiro ele ocupa esse lado do recipiente e depois é que ele cai fora. Então, a dilatação total do líquido vai ser, aqui caiu fora, essa dilatação 1, que a gente chama de aparente, mais essa aqui que aumentou, ó, o recipiente aumentou de tamanho. Observe que o recipiente era pequenininho e agora aumentou. Então, o líquido tem que preencher primeiro esse recipiente para depois cair fora, ok? Então, como eu coloquei aqui embaixo, ó, o volume extravasado, ou seja, o volume transbordado, o volume que cai fora, ele corresponde à dilatação aparente do líquido. Isso cai muito em vestibular, em questão teórica, e nós vamos passar aqui para uma outra figura para a gente ver esse exercício aí, como é que vem, ok? Então, vamos lá. Temos aí um exercíciozinho. Ele diz o seguinte: quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede, então foi aquilo que eu falei, ó. Quando você tem um frasco, um recipiente completamente cheio de um líquido e você aquece, esse líquido vai cair fora, tá? Mas o que cai fora não é a dilatação total do líquido, porque como nós vimos na figura atrás, que eu vou voltar, vocês vão observar que o recipiente também se dilata, ó. Eu vou voltar aqui, ó, mais uma vez, para a gente fechar esse raciocínio teórico e depois também vamos para a questão de cálculo. Então, olha só, eu tinha aqui a situação 1, a situação inicial. Eu tinha esse recipiente cheio de um líquido. Depois eu aqueço esse recipiente, eu passo para a situação 2. E o líquido também se aquece, só que o líquido ele se dilata mais que o recipiente. Ele, além de acompanhar o recipiente, ele ainda cai uma parte aqui fora. Ó. Ele ainda extravasa aqui fora, tá? Ele ainda transborda. Então, a dilatação real do líquido vai ser essa do recipiente, que ele acompanhou o recipiente, mais a que ele caiu fora. Aqui caiu fora a gente chama de dilatação aparente, porque aparentemente a gente pode levar o erro de que esse líquido que caiu fora foi o líquido que foi dilatado, mas não, a gente tem que lembrar que o recipiente também se dilata. Lógico que aqui na figura eu coloquei o recipiente bem maior, dilatando bem mais, mas na prática ele não se dilata isso tudo, ele não sai daqui para cá. Eu botei assim só para didaticamente você lembrar que primeiro o líquido vai ocupar o que o recipiente dilatou, para depois cair aqui fora. Então, essa dilatação que cai fora não é a dilatação total do líquido, é a dilatação que a gente chama o quê? Aparente do líquido, ok? A total vai ser a aparente, ou seja, caiu fora, mas aqui acompanhou o recipiente. Então, voltando para a questão, vamos novamente reler e vamos dar a nossa alternativa. Olha só. Quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, então dilatação, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede, então o volume que cai fora é a dilatação aparente, então letra D, a dilatação aparente do líquido, né? Tá certo? Então, eu teria aí a dilatação absoluta do líquido, a dilatação do frasco, a dilatação absoluta do líquido menos a do frasco. Não pode ser a letra D, eu peço perdão aí, porque é a dilatação do líquido. Ele aqui colocou para confundir, né? Tá certo? Então, ó,
Vamos lá. Quando um frasco completamente cheio do líquido é aquecido, verifica um certo volume de líquido transbordado. Esse líquido que cai fora é a dilatação aparente, a letra D, dilatação aparente, mas não do recipiente, a dilatação aparente do líquido. Então, a letra D não pode ser, a gente estava até marcando ela, mas no final a gente vê que o que cai fora é a dilatação aparente do líquido. E a questão colocou a dilatação aparente do frasco, do recipiente. Não é. A dilatação que cai fora é a dilatação aparente do líquido, tá? Voltando aqui para a figura, ó, deixa eu só apagar novamente. Essa dilatação aqui que cai fora é a dilatação aparente do líquido, porque a gente pensa aparentemente que o líquido só dilatou isso aqui, mas como nós vimos, ele também dilata acompanhando o recipiente. Primeiro ele acompanha o recipiente, depois é que ele cai fora. Então a dilatação real do líquido, a total do líquido vai ser quem? A do recipiente mais a aparente, aquela que cai fora. Então, ele perguntou isso, ó, quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, verifica um certo volume de líquido transbordado. Esse transbordado é a dilatação aparente do líquido. Então, não pode ser a letra D, porque tem dilatação aparente do frasco, não pode. Mas pode ser o quê? A letra A, porque ele diz o quê? Ó, a dilatação absoluta do líquido menos a do recipiente. Isso. Então, se você pegar todo o que o líquido dilatou e tira aquele acompanhou do recipiente, vai sobrar que cai fora é exatamente a aparente, ok? Então, pessoal, nós vamos voltar aqui a questão, tá? E vamos explicar novamente por que a letra A. Então, olha só, preste atenção. Está aqui um recipiente com certo líquido. Você, a uma temperatura TO. Você aquece esse recipiente, ele aumenta um pouco, tá? E o líquido, como se dilata mais, ainda cai fora. Essa que cai fora é a aparente, tá? Então, a dilatação real do líquido, a dilatação absoluta real do líquido, vai ser essa aparente, tá? Mais a do recipiente, que o recipiente também dilata. Aí na questão ele perguntou, o líquido que cai fora é a dilatação o quê? Aí ele não botou a aparente, mas ele colocou a real menos a do recipiente, então está correto. Se você tira a real menos a do recipiente, você vai ter a dilatação o quê? Aparente. Então, pessoal, a gente pode botar assim, ó, fechando aqui para vocês, tá? Que a dilatação, ó, que a gente chama ΔV, a dilatação total do líquido, absoluto, a real, vai ser a dilatação aparente, aquela que cai fora, mais a do recipiente, aquela que o líquido acompanha, como eu expliquei para vocês. Então, ele perguntou, se eu aqueço um líquido e esse líquido cai fora, o que é aquele volume extravasado? É a dilatação aparente do líquido. Como não tinha dilatação aparente do líquido na resposta, mas tinha dizendo que era a real menos a do recipiente. Então, a real menos a do recipiente, passando o recipiente para lá, vai dar a mesma coisa que a aparente, ok? Então, voltando lá, para fechar mais uma vez essa questão, depois vocês assistem, retornam devagarinho e tiram as dúvidas. Ó. Quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, verifica um certo volume de líquido transbordado. Esse volume corresponde ao quê? Transbordado, extravasado, corresponde à dilatação aparente do líquido. Não pode ser a letra D, porque ele disse do frasco. É a dilatação aparente do líquido. Como não tem do líquido, mas sobra a letra A. Por quê? Porque nós vimos que a dilatação absoluta, real do líquido, é a que cai fora, mas é a que acompanha o recipiente. Ou seja, a dilatação transbordado, que é aparente, vai ser absoluta menos a do recipiente. Então, nós temos aqui mais uma questãozinha teórica e é importante só apagar que a gente lembre-se disso. Ó. A dilatação total do líquido, dilatação a gente chama de ΔV, a dilatação total, que a gente chama real ou absoluta, vai ser a que extravasa, que a gente chama aparente, mais a que o líquido acompanha do recipiente. Ok? Então, naquela questão ele perguntou o que é o líquido extravasado, é aparente do líquido. Como não tinha aparente do líquido, mas tinha a real menos a do recipiente. O recipiente aqui está mais, vai para lá menos, então ficaria a letra A. Ok? Vamos para mais uma questão teórica, depois a gente vai fazer isso com cálculo. Vamos lá fechar essa teórica aí. Ó. Quando o recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda representa a sua dilatação
Pessoal, a parte que transborda, que extravasa, olha para cá, para cá, para cá, a parte que extravasa, a parte que cai fora do líquido, a parte que transborda, aparentemente a gente pensa que foi, o recipiente estava cheio de um líquido, eu aqueci, aquele que transbordou, aparentemente a gente pensa que é a dilatação do líquido, mas não é, porque a gente sabe que o recipiente também se dilata, aí o líquido primeiro preenche o recipiente para depois cair fora. Então a dilatação real do líquido é a que cai fora, mas é que ele acompanha do recipiente, ok? Agora, aquela que cai fora, a gente chama de dilatação aparente, porque aparentemente a gente pensa que foi, estava o recipiente cheio, eu aqueci, transbordou, aquilo que caiu fora foi o que dilatou, mas a gente não... Já viu aqui que o recipiente também se dilata, então aquela dilatação que cai fora, aquele líquido extravasado, é chamada de dilatação aparente. Voltando para a questão, vamos lá. Ó. Quando um recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda representa a sua dilatação aparente. A que cai fora, a que extravasa, a que transborda é a dilatação aparente. Aí ele continua. A dilatação, o espaço do líquido é dada pelo, então a dilatação do líquido, tá? É dada pelo. Então, ó, se a dilatação real do líquido, né, ou absoluta, a dilatação real do líquido, é dada pela dilatação do frasco, tá? É dada pela dilatação do frasco e da dilatação aparente, somando, ok? Com relação à dilatação dos líquidos, assinala a alternativa que ordenadamente preenche de modo correto a lacuna do texto. Então, pronto, vamos voltar aqui. Ele deu dois espaços. Ó. Quando um recipiente totalmente preenchido com o líquido é aquecido, a parte que transborda representa a dilatação, nós já vimos, o que cai fora é a dilatação aparente. Aí ele vem, a dilatação espaço do líquido é dada pela... Aí espaço, da dilatação do frasco e da dilatação espaço. Com relação à dilatação dos líquidos, assinala a alternativa que ordenadamente preenche de modo correto as lacunas do texto acima. Então, a primeira lá de cima a gente viu que era aparente. Então, pode ser a pode ser a B ou pode ser a D. A ou a E. A D a B e a D já estão fora. Aí vamos continuar. Aí ele diz, a dilatação total, ou seja, a dilatação real do líquido é dado pela soma, tá? Da dilatação do recipiente e da dilatação aparente de novo, ok? Então, o primeiro é aparente, aí depois vem real, soma e aparente. Então, a resposta que tem aparente, real, soma e aparente é a letra A, ok? Então, nós vamos ter como opção a letra A. Esses aqui se encaixa lá na questão teórica. Beleza? Vamos voltar só para ver isso, se está correto. Ó, quando o recipiente está totalmente preenchido com o líquido e é aquecido, a parte do líquido que transborda, que extravasa, representa a sua dilatação aparente. Já aprendemos isso. Então, o primeiro espaço é aparente. Tá? A dilatação total ou real do líquido é dado pela soma do recipiente, mas a que cai fora que é aparente. Então, eu teria correta a letra A. Tá? O líquido que extravasa é chamado de aparente. A dilatação real do líquido é a soma do recipiente mais a aparente. Então, a correta aí seria a letra A. Ó, para cá, vestibulando. Essa aula está sendo ao vivo, depois daqui vai aparecer no nosso blog. Daqui um tempo ela vai ser editada, melhorada o som, ela vai lá para o nosso blog, tá certo? E vocês lá tem mais de 800 aulas, já tem outras aulas lá de natação, mas essa de hoje vocês aguardam, estamos aqui no início do ano. Depois nós vamos pegar essa questão, você pega, assiste lá, anota, tá certo? Que aqui é ao vivo, a gente não pode perder muito tempo ficando só aqui, ok?